Muito bem, muito boa noite, seja muito bem-vindo à nossa Masterclass. Essa Masterclass é um presente do Instituto Valquíria Arenas para os alunos, principalmente os alunos que estiveram presentes conosco no curso de atualização em hemodiálise de Recife. E aí, como eles pediram, parada é um assunto que os alunos e os profissionais sempre têm muitas dúvidas. Nós esticamos esse convite da Masterclass para todos os alunos do Instituto. E eu estou muito feliz de receber vocês aqui que conseguiram entrar ao vivo e a cores comigo nessa aula. E estou muito feliz porque eu sei que depois essa aula vai chegar para outros profissionais que talvez não puderam estar aqui comigo, porque estão no plantão, porque estão em casa cuidando da família, ou porque estão no trajeto ainda do plantão para casa. Então, pensando em vocês, nós gravamos e vocês vão poder assistir depois pelo YouTube, ok? Para quem não me conhece, e para quem me conhece também, eu sou Valquíria Arenas, sou enfermeira com muito orgulho há 27 anos. Comecei a minha jornada em terapia intensiva. E foi lá na terapia intensiva que eu tive a oportunidade de me apaixonar pela nefrologia e tive a oportunidade de ter um aprendizado fantástico sobre assistência de enfermagem, sobre clínicas, no sentido de estado clínico de pacientes de alta complexidade. A UTI é um ambiente muito rico, é um ambiente de muita dor, não vou negar, mas é um ambiente muito rico de aprendizado para quem gosta e se preocupa em trabalhar, em prestar uma assistência de qualidade. E eu sempre tive essa preocupação. Desde recém-formada na enfermagem, eu sempre busquei esse objetivo de prestar uma qualidade, uma assistência com o máximo de qualidade possível para o meu paciente. E na terapia intensiva, gente, uma situação que é muito frequente é a parada cardiorrespiratória. Se eu contar para vocês que eu já cheguei a atender, nós já chegamos a atender na época 7 paradas ao mesmo tempo, vocês acreditam? Teve um acidente e chegaram várias pessoas que estavam envolvidas no acidente, um acidente de ônibus, carro, moto. E chegaram várias pessoas, nós dividimos uma parte no pronto-socorro, uma parte para o centro cirúrgico, outra parte foi para a UTI, e chegou um momento que nós tínhamos 7 pessoas sendo atendidas em parada. Então, eu posso dizer para vocês que eu passei por essa situação inúmeras vezes, que eu tive a oportunidade de fazer vários atendimentos de parada e ver a pessoa, depois de alguns dias, se recuperando e depois de algum tempo podendo voltar para casa bem, sem sequelas. Teve ocasiões que, por mais que nós fizéssemos, não conseguimos salvar. Teve situações que nós conseguimos salvar, porém, logo depois teve alguma outra complicação e o paciente acabou evoluindo a óbito. Então, durante esse trajeto de terapia intensiva, eu pude vivenciar diversas experiências relacionadas à prática, ao atendimento da parada cardiorrespiratória. E é um momento crítico dentro de um setor de terapia intensiva. Porém, não só dentro da terapia intensiva, porque uma parada cardiorrespiratória ela pode acontecer em qualquer lugar, inclusive na nossa casa, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente convive. E por essa razão é muito importante que nós, profissionais de saúde, é necessário que a gente se sinta preparado para prestar uma assistência de qualidade nesse momento tão importante, nesse momento que exige tanto raciocínio, equilíbrio emocional e uma assistência segura para aquela pessoa que está em parada cardiorrespiratória. Se vocês me perguntarem, Val, como que vocês conseguiam dar uma assistência, atender 7 paradas ao mesmo tempo? Existe uma explicação para isso.
Cada um dos profissionais que estavam ali prestando assistência sabia exatamente o que precisava ser feito. Tinha treinado exaustivamente para poder prestar uma assistência de qualidade naquele momento, para saber o que fazer naquele momento. Cada um sabia qual era a sua responsabilidade, cada um sabia o que fazer, como fazer, onde estavam os equipamentos, onde estavam os recursos para poder prestar uma assistência de qualidade para o paciente. E por isso nós conseguíamos atender várias situações de parada ao mesmo tempo. Existia uma união e uma sintonia, uma sinergia tão grande entre os profissionais, gente, que muitas vezes a gente não precisava nem falar, porque todo mundo sabia o que tinha que fazer. Agora imaginem vocês, depois de alguns anos trabalhando na UTI, nesse ambiente que todo mundo sabe o que fazer numa parada, fui eu trabalhar na clínica de diálise. E me contem aqui no chat, clínica de diálise, parada cardiorrespiratória, é uma situação frequente? Não é uma situação frequente. Não, ó, todo mundo colocando não. Não, não, não. Não é uma situação frequente. E a maioria dos enfermeiros morrem de medo de atender uma parada. Então, quando acontece uma parada, é o que a Ananda colocou aqui. É um verdadeiro caos, porque as pessoas ficam perdidas. Elas não sabem onde estão os equipamentos, elas não sabem onde estão os utensílios que elas precisam, os recursos que elas precisam. Elas não sabem utilizar os equipamentos, o monitor, o respirador, o aspirador. Não sabe utilizar nada disso. Não sabe o que fazer, como fazer. E logo que eu cheguei na clínica, como a UTI era minha praia até então, uma das primeiras coisas que eu fiz logo que eu cheguei na clínica foi dar uma geral na sala de emergência. Foi muito bacana, porque a minha RT na época, Luciene, ela me deu muita liberdade para poder fazer as observações e ver o que nós poderíamos melhorar. Porque sim, sempre dá para melhorar. E nós fizemos isso, buscamos atualizar os equipamentos, reorganizar o carrinho, e foi muito legal. Alguns dias depois que eu tinha entrado na clínica, teve uma parada. E foi muito interessante, gente. Foi o primeiro dia que eu conheci o enfermeiro fumaça. Você sabe o que é o enfermeiro fumaça? É aquele que a hora tem uma bucha muito grande para ele resolver, ele, ó, vira fumaça, você só vê a fumacinha, assim, o enfermeiro some. Não sei se vocês já conheceram algum enfermeiro fumaça. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Teve a parada, o pessoal tirou o paciente da sala, levou para a sala de emergência. A minha colega que estava lá pediu, chama a Val, fala que tem uma parada. Desci para ajudar a atender a parada. A hora que eu desci, surgiu a enfermeira fumaça. Eu cheguei e ela saiu, só ficou o rastro. Falei, caramba, meu, o que aconteceu? Depois que passou, atendemos o paciente, era um paciente bem complicado, não conseguiu sair. Eu fui conversar com essa colega, eu falei, o que aconteceu? E ela me falou, Val, você pode me pedir para fazer o que for dentro da sala de hemodiálise, mas eu pago para não atender uma parada. Ela falou, eu fugi. Eu fugi porque eu não me sinto segura, eu não me sinto confortável, eu tenho medo. E eu vi que alguém colocou essa palavra aqui no chat, medo. Ela fugiu por medo. O medo, gente, ele é um sistema de segurança que nós temos na nossa vida. E o medo, ele é positivo, desde que você utilize esse medo como um propulsor para o seu aprendizado, para você poder enfrentar essa situação e passar para um próximo nível. Então, depois que passou toda essa situação, eu fiz um convite para ela. Eu falei assim: você acredita que tem outras pessoas aqui na clínica que passam por essa mesma situação que você? Ela falou: com certeza.
Falei, vamos fazer um treinamento desse pessoal? Ela falou, vamos. E nós fizemos um treinamento. E a partir desse momento, toda a equipe começou a se sentir mais preparada, porque muito daqueles itens e das etapas do atendimento, que eram coisas obscuras para eles, passou a ficar mais claro, é como se tivessem tirado uma nuvem dos olhos deles. Então, hoje, o meu objetivo com vocês nessa aula é talvez tirar um pouquinho desse medo. Nada como a prática, viu, gente, para poder perder o medo. Porém, quando você treina, quando você estuda, quando você se aprofunda no conhecimento, mesmo que você não tenha a prática diária, como você tem a informação e você sabe o que fazer, você vai conseguir lidar melhor com esse medo e vai conseguir lidar melhor com essa situação, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, mas antes deixa eu só ver o que vocês colocaram aqui no chat. Por não ser frequente, ficamos como baratas tontas, exatamente assim que acontece. É um caos, não é frequente, graças a Deus. O pessoal não conhece a dinâmica do atendimento. A Nanda falou que teve a dificuldade quando chegou na nefrologia, porque ela tinha a experiência hospitalar, mas a equipe não tinha. E é isso, a gente tem que acolher, gente, a nossa equipe, com muito carinho, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Porém, nós, enfermeiros, enquanto líderes da equipe, nós precisamos saber reconhecer essas situações, os medos e as inseguranças do nosso time, para nós podermos ajudar eles a enfrentarem com muita segurança e tranquilidade. Porque realmente, durante, eu diria que de todos os momentos que eu já passei dentro de uma assistência de enfermagem, considerando ambulância, porque eu já dei plantão em ambulância, o 90, o 93, considerando intra-hospitalar, considerando terapia intensiva, clínica, tudo que vocês podem imaginar que eu já fiz nessa vida, eu vejo que todos os momentos exigem um equilíbrio emocional, mas o atendimento de uma parada cardiorrespiratória, ele exige mais da gente. Por isso que é tão importante nós termos essa segurança e buscarmos esse conhecimento. Me confirma aí com joinha, Ronaldo, que eu estou te vendo. Você está vendo minha tela? Beleza, obrigada. Então vamos lá, vamos entrar aqui no nosso assunto propriamente dito, porque tem bastante coisa legal que eu quero passar para vocês. A parada cardiorrespiratória em diálise, esse é o tema de hoje da nossa aula. Vamos lá, vou colocar aqui um pointer para ficar mais fácil. Muito bem. A parada cardiorrespiratória é a pior intercorrência que nós podemos passar dentro de uma clínica de diálise. E os nossos pacientes, pela RDC-11 e a portaria 389, eles têm que ter essa resguarda da clínica. A clínica tem que estar preparada, o serviço de diálise ele tem que estar preparado para garantir uma assistência ao paciente em caso de intercorrências relacionadas ao processo da diálise, incluindo os mecanismos que garantam a continuidade da atenção quando tiver uma necessidade de remoção. A parada cardiorrespiratória, ela pode ser sim uma intercorrência relacionada à diálise, porém existem várias outras situações que podem desencadear uma parada cardiorrespiratória nos nossos pacientes. Afinal de contas, os pacientes renais, a grande maioria, tem várias outras comorbidades. Alguns têm problemas coronários, outros têm problemas relacionados a AVC, outros têm problemas de diabetes, pressão alta, e assim vai. São várias as comorbidades. E a parada ela pode estar relacionada com a doença renal em si, com a terapia dialítica, porém também pode ser causada por alguma dessas outras situações. Após o atendimento na parada, dentro do serviço de diálise, se esse paciente conseguiu ter uma recuperação pós-RCP,
ou reanimação cardiopulmonar, esse paciente precisa ser removido. E esse direito de ser removido e ser transferido para outro serviço, ó, está garantido aqui pela legislação. O que é muito importante nós temos em mente que todas essas intercorrências que podem acontecer com os nossos pacientes afetam diretamente a questão da segurança. A segurança do paciente precisa ser sempre o nosso foco de ação. A maior parte das intercorrências podem ser preveníveis, podem ser evitadas. E eu vou falar uma coisa para vocês, muito sério. A parada cardiorrespiratória é também uma das intercorrências que muitas vezes nós poderíamos ter evitado. Se nós tivéssemos observado um pouquinho mais os sinais, sabe os sinais? Se nós tivéssemos observado um pouquinho mais os sinais, muitas dessas paradas teriam sido evitadas. Porém, elas acontecem. Se acontecem, precisamos saber como agir. Então, hoje, nessa aula, eu vou contar para vocês um pouco do que a American Heart Association, que é a instituição que dá as diretrizes no mundo inteiro de como prestar um atendimento de qualidade para um paciente em parada cardiorrespiratória. Então, eu trouxe aqui de um modo bem resumido, porque isso é conteúdo para um final de semana. Você vai fazer um curso de ACLS, são 3 dias, 4 dias. Você vai fazer um treinamento de BLS também, 2, 3 dias, ou seja, é um conteúdo riquíssimo. E aqui eu concentrei os principais tópicos nessa hora que nós vamos ter juntos aqui. Então, primeiro ponto que é importante, e a gente não pode cansar de falar, é a definição da parada cardiorrespiratória. É importante que a gente tenha isso claro na nossa mente. O que é uma parada? A parada é quando tem uma cessação, ou seja, o coração, a respiração e o cérebro param. Então, você tem uma cessação abrupta das funções cardíacas, respiratórias e cerebral. Val, fala fácil. Teu paciente não vai te responder, não vai estar respirando e o coração dele não vai estar batendo. Então, nós reconhecemos a parada pela ausência de pulso central. Por que central? Porque, gente, quando o paciente está em parada, não adianta você querer pegar pulso radial. Você não vai sentir. Então, você precisa avaliar como? Aqui, ó, carótida, artéria, aorta. Você tem que pegar grandes pulsos, ok? Você tem que avaliar se tem movimentos respiratórios, ou se essa pessoa está em apneia, ou está com uma respiração agônica. E o nível de consciência dele, ele está respondendo? Não está respondendo? Então, o nosso paciente em parada, ele tem ausência de pulso, movimentos respiratórios ausentes ou agônicos e inconsciência. A parada do coração, ela é sempre acompanhada da parada da respiração. Sempre. Se o coração para de respirar também. Agora, quando acontece primeiro a parada da respiração, tem ali um delay até o coração parar. É um ponto interessante, é uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Mas, no caso da PCR, esses 3 pontos são os que nós precisamos observar: pulso, respiração e nível de consciência. E o que é muito importante, que se vocês lembrarem só isso, eu já vou sair bem feliz dessa aula, que é o quê? O tempo de resposta após você reconhecer a parada. Quanto mais rápido você iniciar o atendimento desse paciente, maior é a probabilidade dele se recuperar. Por exemplo, se você começar o trabalho de RCP, reanimação cardiopulmonar, em 1 minuto, você vai ter 98% de chance
de ajudar esse paciente a se recuperar. Pode ter sequela? Pode ter, mas ele vai conseguir sair e ele tem 98% de chance de se recuperar e até ficar zeradinho. Se você começar esse atendimento de 3 minutos e meio, em torno de 3 minutos e meio após a parada, olha como cai bruscamente essa probabilidade de recuperação, passa para 25%. E se você começar esse atendimento após 5 minutos, 5% de chance. Quanto mais tempo demora para você iniciar o atendimento, menores as chances desse paciente se recuperar. Isso é sério. Então, nessa aula, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe 2 conceitos. O de SBV, que é o suporte básico de vida, e o SAV, que é o suporte avançado de vida. Para que você, mesmo que você esteja sozinho na sala de diálise, se você tiver um paciente que você diagnosticou que ele está em parada cardiorrespiratória, para que você já comece a prestar os cuidados para esse paciente naquele minuto. Que você não fique esperando chegar algum colega para você poder começar. Porque essa espera pode fazer toda a diferença entre a pessoa ter 98% de chance de se recuperar ou ter 5% de chance. Então vamos lá, vamos entender o que é esse SBV, Suporte Básico de Vida. Essa nomenclatura é uma nomenclatura da American Heart Association e o suporte básico, o nome já fala, gente, é o basicão. É aquele reconhecimento rápido da parada e você já ir para cima fazendo uma intervenção. Essa intervenção, ela não precisa necessariamente ser por profissional de saúde. Se você tiver uma pessoa leiga treinada, ela também pode iniciar esse atendimento. Por quê? Porque é um suporte básico. O suporte avançado, que nós vamos ver daqui a pouco, ele é diferente. É o atendimento que tem que ser prestado pelos profissionais de saúde. Porém, o suporte básico pode sim ser iniciado por uma pessoa leiga que tenha recebido treinamento. E qual é a finalidade do suporte básico? É você oferecer oxigênio para os órgãos vitais, que são cérebro e coração, até que o atendimento apropriado chegue. Como que é esse suporte básico? Lembra do ABCD, que a gente sempre fala, da parada? Ah, o atendimento ABCD da parada. Pois bem, o que é esse ABCD? Hoje, a circulação, que é o C, é a nossa principal preocupação quando nós diagnosticamos uma parada cardiorrespiratória. Quando você faz o diagnóstico de PCR, paciente está parado, você não vai começar pelo desfibrilador, você não vai começar ventilando esse paciente, você vai começar sempre pela compressão torácica. Essas abreviaturas, gente, elas vêm do inglês. Então, o C é de circulação, circulation. O A é de airway, que é as vias aéreas, você manter as vias aéreas abertas. O B é de breathing, que é respiração. Então, é você ajudar essa pessoa retomar a respiração. E o D é o de ideia, de desfibrilador. Então, hoje, todos os locais que têm uma circulação de mais de 500 pessoas precisam ter o DEA instalado no prédio e precisa ter pessoas treinadas para poder manusear ele nas situações que exigirem. Então, o suporte básico de vida é isso: compressões torácicas externas, abrir vias aéreas, permitir uma respiração, uma ventilação para esse paciente e utilizar um desfibrilador externo para você desfibrilar esse paciente se houver necessidade. Então, esse é o suporte básico. Existe uma cadeia de sobrevivência que nós chamamos, que na verdade a American Heart Association chama, é a cadeia de sobrevivência,
do suporte básico, do atendimento a PCR, desculpa. E tudo começa com o quê? Vigilância e prevenção. Porque, como eu disse para vocês, muitos eventos de parada cardiorrespiratória poderiam ser evitados. Por exemplo, vamos pensar aqui na nossa maravilhosa sala de hemodiálise. Quantas vezes vocês estão no plantão de vocês, vocês ligam os pacientes, vocês olham, fazem aquela punção bonita, fixa bem, tal. Paciente, tá tudo bem? Ah, tô. Tá tudo bem, dona Maria? Tô. Maravilha. Você vira as costas, o que que a dona Maria faz? Ela pega o cobertor e, ó, se cobre todinha. E aí? Aí a dona Maria passa mal debaixo daquele cobertor, você só vai perceber, sabe Deus, quando. Então, muitas situações poderiam ser evitadas se nós orientássemos os nossos pacientes a manterem o rostinho aberto, exposto, a manterem o acesso vascular exposto, porque eu já vi paciente parando em diálise, por quê? A agulha de fístula saiu, ele perdeu muito sangue, evoluiu para um choque, do choque ele evoluiu para a parada. Aí você me fala, essa situação poderia ter sido evitada? Com certeza. Se o membro desse paciente tivesse sido ficado exposto, se o rostinho desse paciente tivesse ficado exposto. Por quê? Quando a pessoa começa a passar mal, gente, fica no rosto dela. Você olha para ela e fala, gente, está acontecendo alguma coisa, deixa eu ver. Então, a vigilância e a prevenção, elas são necessárias a todo momento na nossa assistência. Um segundo ponto é o quê? É o reconhecimento e você acionar ajuda. A partir do momento que você verificou, constatou que aquele paciente ele está em PCR, está em parada cardiorrespiratória, ou seja, não tem pulso, não tem respiração, não está respondendo, você tem que chamar ajuda. Não adianta querer bancar herói. Atendimento de parada cardiorrespiratória, ele é feito por no mínimo 3 pessoas. O ideal, 4, para que ele seja feito com qualidade, com segurança, cada um fazendo o teu trabalho direitinho. Então, a primeira coisa que você faz quando você detecta a PCR é acionar o serviço de emergência, pedir por ajuda. Pediu a ajuda? Não é, ai, doutor, então, dá licença. Ai, então, eu tô precisando de ajuda porque o seu João, eu tô achando que o seu João tá parado. Não, gente, não é assim. É pôr a boca no trombone. É gritar e falar. Todos os serviços sempre têm algum código para poder fazer a chamada para a parada. Se vocês tiverem um código aí na clínica de vocês, coloca aqui no chat. Eu adoro, tem uns nomes bem doidinhos. Mas tem clínica que é código vermelho, e aí todo mundo é treinado para saber o que é o código vermelho, tá? Todo mundo é treinado para código vermelho. Ah, puxa a maca, pode ser esse, ó. Pode ser esse o código. Puxa a maca, pronto. Já sabe o que está acontecendo. Quem mais? Coloca aí, ó. Muito bom. Muito bom, esse puxa a maca é ótimo. Então, gente, tenha na tua clínica um código para que a hora que qualquer pessoa falar aquele código, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe o que está acontecendo. Você não vai gritar na sala, seu João parou, pelo amor de Deus, não é isso. Porque você está lá na sala com vários outros pacientes que eles não sabem o que está acontecendo com o seu João. Se você gritar seu João parou, o que que eles vão achar? Eles vão achar que o seu João parou por causa da diálise. E aí eles falam, meu Deus, eu posso parar também. Eu posso ser o próximo. Por que aconteceu com ele? Por que será que não vai acontecer comigo? Então, é importante a gente ter, lembra, equilíbrio emocional. Se a tua clínica não tem um código para essa situação, crie hoje, em sonho, vocês vão sonhar com isso, e amanhã você já implanta, treina a tua equipe o mais rápido possível para que você possa, na hora que for falar essa frase, essa palavra, todo mundo já entender o que está acontecendo.
Pediu ajuda, você não vai ficar esperando ninguém chegar, gente. Você já começa. Lembra qual é o primeiro item de suporte básico? As compressões. A compressão só precisa de você para você fazer. Não precisa de mais ninguém. É só você. E aí, detalhe importante. Se o teu paciente está ligado na máquina, para a máquina. Para a máquina, chama ajuda e vem para cá e começa a fazer a massagem. A hora que chegar uma segunda pessoa, aí sim nós vamos começar a implementar os outros itens do atendimento, do suporte básico, ok? Então, ó, você vai começar a fazer a RCP imediata. Depois que você fez compressão, abriu vias aéreas, respiração, aí sim você vai fazer a desfibrilação. Fez a desfibrilação, encaminha esse paciente para o atendimento, que seria o suporte avançado. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre todas essas etapas. É bastante coisa? É, mas a gente dá conta, porque nós somos profissionais de saúde, porretas, empoderados e conseguimos. É verdade, Francisco, os outros pacientes ficam muito apreensivos. Quanto mais discreto, melhor. Eles sabem, gente, o paciente não é bobo. Eles sabem que está acontecendo alguma coisa, mas a gente não precisa gerar o caos, tá? Aqui, Ronaldo, eu tô bem focada no atendimento de adultos, porque a grande maioria dos nossos pacientes em hemodiálise hoje são adultos. Criança, graças a Deus, fica pouco tempo na hemodiálise, tá? Então, criança tem algumas pequenas variações. Então, por exemplo, a questão da dosagem das medicações. Em pediatria, se eu não estou enganada, começa pela ventilação mesmo. Então, aqui está bem focada a nossa aula hoje para adultos, ok? Depois, ó, já fica um tema para a próxima aula de parada, hein? Fazer um atendimento de PCR para criança. Gente, que Deus permita que eu nunca precise fazer esse atendimento, porque atender criança não é meu forte. Mas vamos lá. Protocolo básico. Primeira coisa que você vai fazer, gente, quando você está chegando, está na sala, você foi, por exemplo, medir a pressão do paciente, do seu João. Ele está ligado na máquina de hemodiálise. E você chegou, chamou o João. Ei, João, vou medir tua pressão. E o João está lá, não te responde. Você já liga o teu alerta. João, ei, você está bem, João? Se o João não te responder, você já vai fazer o quê? Acionar toda aquela cadeia de sobrevivência que eu acabei de mostrar para vocês. Vai pedir ajuda e já vai começar as compressões, ok? Agora, se você testou o nível de consciência e resposta desse paciente, responsividade, e ele respondeu, você vai avaliar e dependendo da situação, às vezes é só sonolência, porque vamos combinar que a gente tem uns pacientes de diálise que parece que eles tomam um sonífero a hora que começa, é impressionante. Mas se ele tá bem, se tá tudo ok, ótimo, só fica em observação, mede pressão, vê se de repente precisa fazer uma dosagem de glicemia. Agora, se o paciente ele responde, mas você vê que ele está fora do padrão, você pode colocar esse paciente numa posição de sobrevivência e ficar observando ele. Algumas situações a gente pode até interromper a diálise para poder observar esse paciente dependendo da condição que ele tiver. E o que é a posição de sobrevivência? Eu não sei se vocês já viram, se já foram treinados, mas você coloca a pessoa em decúbito lateral direito, uma perninha esticada, outra perninha dobrada e coloca aqui, ó, um bracinho embaixo da cabeça. Se você tiver algum apoio para colocar, pode colocar também, sempre mantendo esse paciente lateralizado. No nosso caso, tomando muito cuidado com o acesso vascular desse paciente, ok? Então, retomando algumas coisas que eu já falei para vocês.
Parada durante a hemodiálise. Primeira coisa, ao constatar a parada, você vai pedir ajuda. Traz a maca, código vermelho, código roxo, não importa. Crie o seu código para você poder chamar ajuda e para a sua equipe também chamar ajuda. Treine recepcionista, pessoal da limpeza, segurança, todo mundo precisa saber esse código, saber o que ele significa. Você vai desconectar o paciente da máquina de hemodiálise. Val, aqui entra uma pergunta que é muito comum. Val, eu preciso devolver o sangue para o meu paciente? Gente, nessa hora, a devolução do sangue não é a tua prioridade. Até porque todas as vezes que eu vi um paciente que evoluiu para parada durante a sessão de diálise, a maior parte deles, o sangue estava hemolizado. Você olhava para o sistema, se vocês já tiveram essa oportunidade, coloca aqui no chat para mim. O sangue estava bonitinho, vivo, igual ele fica circulando normalmente na hemodiálise? Não. Então, para que você vai devolver aquele sangue para a pessoa? Não é a tua prioridade. Lembra sempre. Aí, ó, Francisco, em todas as vezes que vivenciei, não estava. Porque não fica, gente. A pessoa está em parada cardiorrespiratória, o sangue dela não vai estar aquele sangue vivo da hemodiálise. Então, não se preocupe em devolver esse sangue para o paciente. O que você precisa agora é focar para prestar um atendimento, uma RCP de qualidade para ele, rápida, para que ele aumente as chances dele se recuperar. Então, desapega de devolver o sangue para o paciente. Desliga a máquina, desconecta as linhas do acesso vascular, mantém esse acesso vascular, porque provavelmente você vai precisar dele para fazer medicação, porque os nossos pacientes de diálise, geralmente, eles têm um acesso vascular péssimo, e nesse momento da parada, muitas vezes a gente acaba precisando utilizar a própria agulha de fístula da punção de diálise para poder fazer a medicação, porque o paciente não tem outro acesso. E o que nós vamos fazer? Pôr esse paciente na máquina, na maca, como disse o Francisco, e levar esse paciente para a sala de emergência. Val, a minha sala, ela é complicada, eu não consigo entrar com a maca em alguns locais dela. Então, você tem que tirar o paciente na cadeira e levar essa cadeira do paciente até a sala de emergência. O que você não vai fazer, gente, prestar o atendimento de emergência dentro da sala de hemodiálise. Por favor, não façam isso. Vocês vão criar um trauma para os outros pacientes, um trauma desnecessário, maior do que eles já vão viver, de estar sabendo que um colega deles está passando mal. Então, constatou PCR, solicita ajuda, para a máquina, fecha as pinças das agulhas ou do catéter, desconecta das linhas. Dá para colocar na maca? Ótimo, não dá? Arrasta essa cadeira até a sala de emergência. E aí, quando você está lá na sala de emergência, o que você vai fazer? Você vai verificar o pulso central, geralmente carotídeo, femoral, mas você tem que verificar o pulso em um grande vaso. Lembrando sempre, pulso periférico não resolve, tem que ser em grande vaso. Não detectou o pulso, você já tem que começar a massagem cardíaca externa. E a massagem, gente, já teve muitas. Eu sou das antigas, né? 27 anos de enfermagem, então eu já vi muitas orientações com relação à questão das compressões torácicas. Hoje, o que se tem é que você tem que fazer as compressões numa frequência de 100 compressões a 120 por minuto. E você, para fazer uma compressão que seja efetiva, é importante você ter uma superfície rígida abaixo, aqui nas costas do seu paciente, para que a hora que você faça o movimento de compressão, você consiga ter o resultado que você quer.
Eu não sei se vocês sabem, mas uma compressão torácica, para ela ser efetiva, ela precisa aprofundar o tórax do nosso paciente, considerando uma pessoa adulta, tá? De 5 a 6 centímetros, para ela ser efetiva. O que quer dizer uma compressão torácica efetiva? É uma compressão torácica que vai dar pulso. Pulso, o melhor jeito de você saber se a tua massagem está sendo efetiva ou não é verificando pulso. Se você está lá fazendo a massagem no teu paciente, você está no tórax, certo? O médico vai lá e checa a femoral. Se a tua massagem está dando pulso na femoral, a tua massagem está efetiva. Porque vamos combinar, no meio do atendimento, como que você vai calcular 5 centímetros? Se você abaixou 5 centímetros na compressão torácica? Impossível, gente, não tem como. Então, o que você tem que tomar cuidado? Fazer de 100 a 120 compressões por minuto. Garantir que você vai colocar uma superfície rígida abaixo do tórax do teu paciente, embaixo das costas dele, para você poder ter essa compressão efetiva. E evitar ao máximo interromper essas compressões. Então, começou a massagear, continua. O teu colega chegou, ótimo, vai abrindo as vias aéreas superiores, vai providenciando ventilação e você está lá na massagem. Vá ou mais cansa? Cansa, cansa. Você fica lá até que chegue alguém para poder trocar com você. Geralmente é uma pessoa fazendo compressão, uma pessoa na ventilação, uma pessoa na medicação e um médico fica para poder ajudar também fazendo intubação, fazendo a monitorização, fazendo desfibrilamento. Geralmente, 4 pessoas é um número suficiente para você poder atender uma parada. Quando chega um suporte e você já tem um colega para te ajudar a ventilar esse paciente, você pode fazer na frequência de 30 compressões para 2 ventilações, se vocês estiverem em 2, ok? E aqui, só para a gente relembrar, todo mundo treina isso na faculdade, mas é importantíssimo a gente saber qual é a posição correta que nós vamos colocar a mão para poder fazer a massagem cardíaca. Então, você vai pegar aqui, ó, processo chifoide. Quando o paciente é magrinho assim, é fácil, né, gente? Aí é fácil. Você pega o processo chifoide, ou seja, finzinho daqui do externo, você vai colocar 2 dedinhos, e aí você vem, aqui, 2 dedinhos, e você vem com essa região hipotenar de uma das suas mãos. Estica os dedos, coloca a outra mão em cima e aí você vai começar a fazer a massagem. Tomando muito cuidado com o que vai movimentar é o teu tronco, não é o teu braço. O teu braço, a partir do momento que você posicionou as suas mãos, a sua mão não sai mais daqui. A mão está apoiada, dedos esticados, braço esticado, ombro sobre as mãos, ou seja, tem que ter uma linha reta entre o teu ombro e a tua mão, e o que vai subir e descer é teu tronco. E o jeito que tem, que eu gosto, quando eu vou fazer massagem, de eu ritmar as minhas compressões, é me posicionar e fazer 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. E eu começo de novo. Por quê? Esse tempo é um tempo que eu sei que fazendo essa contagem eu vou garantir de 100 a 120 compressões por minuto. Então, sempre mantendo os braços esticados, sem dobrar o braço. Por quê? Se você dobrar o braço, você não vai conseguir fazer a compressão necessária. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, coloca aqui no chat, tá? Aqui, ó, o Chico falou que ele também gosta do mil. Muito bom. Então, nós falamos sobre um ponto importante, são as compressões. Agora, nós vamos para o A do suporte básico de vida, que é a abertura das vias aéreas. A abertura das vias aéreas consiste em você abrir o caminho
para que o ar chegue nos pulmões desse paciente, porque o paciente ou não está respirando, está em apneia, ou ele está com uma respiração agônica. Então, nessa hora, você vai ver a respiração, ouvir e sentir. Essa é a posição clássica para você ver, ouvir, sentir. Por quê? O socorrista, ele está vendo o tórax do paciente, se ele está subindo e descendo com a expansão torácica que nós temos normalmente quando a gente está respirando. Ele está ouvindo, porque o ouvido dele está posicionado aqui, próximo ao nariz e à boca. Ele está ouvindo se essa pessoa está respirando. E ele está sentindo o calor da respiração. Então, se ele faz essa posição, ver, ouvir, sentir, e ele não está vendo nada, não está sentindo nada, não está ouvindo nada, realmente ele precisa oferecer o suporte ventilatório para esse paciente. E aqui, essa próxima foto, eu gosto bastante dela, porque ela consegue mostrar de uma maneira muito clara a importância de fazer a abertura das vias aéreas. Então, imagine esse senhor aqui deitadinho lá na maca. Olha só como o pescoço dele fica atarrancado aqui. E olha as vias aéreas fechadas. Como que o ar vai poder entrar e passar aqui para os pulmões? Então, a abertura das vias aéreas nada mais é do que você fazer uma inclinação da cabeça. Então, você puxa a cabeça desse paciente para trás, faz uma hiperextensão aqui do pescoço, tá? Eleva o queixo dele, puxa a cabeça para trás e olha só como a gente consegue ter uma liberação, uma abertura das vias aéreas para nós passarmos para a próxima etapa, que é a etapa da ventilação. O suporte básico, gente, ele geralmente ele é feito manual com o ambu ou esqueci agora, quem me socorre? Esqueci o nome do ambu, que agora não chama mais ambu, agora tem outro nome, né? Esquetoso, esqueci. Como eu sou das antigas, eu tô perdoada. Mas essa etapa no suporte básico de vida, imagina que tá você e um colega levando esse paciente que estava na sala de hemodiálise, você desligou ele da máquina, arrastou a cadeira, levou para a sala de emergência, conseguiu ajuda, tirou ele da cadeira, pôs ele na maca com a prancha rígida atrás das costas, começou a fazer a compressão, teu colega estava junto, pegou o ambu, a máscara, ligou o oxigênio, que já estava tudo engatilhado, porque a tua sala está organizada, a tua sala de emergência está organizada. Conectou o oxigênio no reservatório do ambu, e aí esse colega faz a extensão para poder liberar as vias aéreas e começa a ventilar o paciente. Val, precisa de duas pessoas, uma para hiperestender a cabeça, para abrir as vias aéreas e outra para ventilar? Não, gente. É uma manobra que com o treino a gente consegue fazer, até eu que tenho uma pequenininha, consigo fazer essa manobra para poder manter as vias aéreas abertas. Posiciono a cabeça do paciente, segurando também a máscara e com a outra mão eu vou ambuzando. Dá. É puxado, mas dá para fazer. Então, aqui, ó, até essa etapa, mesmo que esteja só você e uma outra pessoa, vocês conseguem dar conta de fazer, desde que vocês saibam onde estão as coisas e estejam treinados, ok? Então, você vai utilizar o respirador manual com uma fonte de oxigênio e vai observar o movimento respiratório. Quando você faz o movimento no ambu, você precisa ver se o tórax do paciente está expandindo, se tem essa expansibilidade torácica durante a tua ventilação. Se você está ventilando e não está tendo movimentação nenhuma, tem alguma coisa errada. Ou a via aérea não está bem aberta, ou a tua máscara não está bem posicionada, ok? Então, verifica, sempre, não adianta só ventilar, tem que ventilar e tem que ter certeza que está respondendo, que está tendo essa movimentação. A ventilação é no ritmo que eu já passei para vocês, 2 respirações para 30 compressões.
Val, o doutor chegou e já fez a intubação orotraqueal. Ótimo. Se você tiver um respirador, você já pode conectar essa cânula no respirador. Val, não tem um respirador, o respirador não está funcionando, tem que continuar no ambu? Ok, continua. Aí qual vai ser o ritmo? Quando você tem o teu paciente entubado, você não para as compressões e você não para de ventilar. Prestem atenção nisso. Quando você tem teu paciente entubado, a compressão é contínua e a ventilação também. Qual a frequência da ventilação? 1 a cada 6 segundos. Nessa divisão, você vai conseguir manter de 10 a 15 insuflações por minuto, que é o recomendado. Ok? Detalhe importantíssimo. Quando você faz a intubação orotraqueal, você não, quando o doutor foi lá e intubou o teu paciente, você precisa ter o mesmo cuidado que você tinha aqui quando você estava usando o respirador manual. Você tem que verificar se está acontecendo a expansibilidade torácica. Como a intubação não é um procedimento comum nas salas de hemodiálise, tem muito médico que perde a mão, gente, e tá tudo bem, acontece. Porque tudo aquilo que a gente não faz com frequência, a gente perde um pouco da habilidade. Então, assim que o doutor faz a intubação, é preciso que a gente faça a ausculta pulmonar. Então, você vai pegar o teu esteto e vai auscultar, vai fazer um movimento com o respirador, com o ambu, e você vai fazer a ausculta primeiro aonde? Quem sabe me responder? O paciente acabou de ser entubado. O paciente acabou de ser entubado. Onde que a gente vai fazer a primeira ausculta? No estômago. Muito bem, Ananda. A Ananda é das minhas, hein, Ananda? Dispositivo, bolsa, válvula, máscara. Esse trem aí, olha que nome complicado, gente. Ambu era tão mais fácil. Agora o nome chique que tem para o ambu é dispositivo, bolsa, válvula, máscara. Isso daí. Tá vendo? Uma sopa de letrinha também. Ótimo, Nanda, você já ter colocado aqui. Às vezes acontece de realmente não conseguir ter sucesso na intubação. Nessas situações, a gente pode utilizar o quê? O dispositivo de intubação parcial. Você não vai fazer aquela intubação que vai até lá embaixo na traqueia, não. É uma intubação que você vai facilitar a ventilação, você vai colocar uma cânula, mas é uma cânula mais curtinha. Muito bom. E que mais aqui? Muito bem, então aqui, vamos seguir porque senão eu não consigo falar tudo que eu preciso para vocês. Mas ó, fez intubação, primeiro ausculta estômago. Insuflou, não ouviu nada no estômago, ótimo. Aí você vai fazer a ausculta pulmão direito, pulmão esquerdo, para ver se a intubação não está seletiva, porque muitas vezes acontece. Na hora do embalo, o doutor acaba, às vezes, introduzindo um pouco mais a cânula. E aí você ouve muito bem no pulmão direito, por exemplo, e no esquerdo você não está ouvindo nada. Pode ter sido uma intubação seletiva. Então, o doutor traciona um pouquinho, ausculta novamente. Ah, agora eu estou auscultando nos 2 pulmões. Maravilha. Aí sim você fixa a tua cânula. O mesmo cuidado que nós temos com o respirador manual é importante a gente ter quando a gente faz a intubação orotraqueal. Se você tiver um respirador, você pode conectar, senão você mantém a ventilação manual com o suporte de oxigênio para você garantir pelo menos de 10 a 12 insuflações por minuto. Evitar o número excessivo de ventilações e ventilações muito forçadas. E o D do suporte básico de vida é o que? É a desfibrilação.
Como eu comentei com vocês, hoje qualquer ambiente que tenha mais que 500 pessoas circulando, por exemplo, um shopping, grandes prédios comerciais, um hospital, até o mercado, eles precisam ter um DEA, que é um desfibrilador automático externo. Você posiciona ele, ele faz a leitura do ritmo cardíaco do paciente. Se houver necessidade, ele orienta como proceder e ele descarrega o choque diretamente para o nosso paciente. Então, o DEA, ele é um recurso muito utilizado em ambientes externos. Porém, dentro das clínicas de diálise, normalmente o que nós temos é o quê? Um monitor desfibrilador. É o aparelho onde você tem, ao mesmo tempo, a possibilidade de monitorar o movimento cardíaco do teu paciente e fazer o choque. Então, ele é o monitor e é o desfibrilador. O que você vai fazer nessa etapa do suporte básico? É carregar a carga necessária para o choque. Geralmente, a gente começa com 200 joules e depois 360. A carga é manual, não é automática. Então, ela precisa ser programada manualmente e você precisa ser uma pessoa qualificada para poder manusear. E, por favor, quando vocês forem dar um choquinho, coloca o gel nas pás, porque eu já vi muito paciente recebendo choque sem gel e queimou toda a pele dele, que queima. Então, esse daqui é um modelo antiguinho. O que é bacana e que eu gosto dessa foto que eu trago para vocês? Todos os aparelhos, eles têm orientação de onde você vai posicionar as pás. E aqui, ó, sempre tem que ter, gente, do ladinho, o gel, para você poder passar nas pás antes de você fazer o choque no teu paciente. Alguns cuidados que são responsabilidade nossa da enfermagem durante no momento da desfibrilação. Garantir o bom posicionamento das pás, posicionamento correto, utilizar a pasta condutora ou gel condutor, podem chamar como vocês preferirem. As pás, no momento do choque, elas têm que estar firmes na pele do paciente. Ela precisa estar bem posicionada e ter uma firmeza ali para colocar uma forcinha para você poder dar o choque. E na hora do choque, você tem que gritar: afasta, para todo mundo se afastar, porque se tiver alguém com a mão na cama, na maca do paciente, ele vai levar o choque também. Então, na hora que antes de você dar o choque, você dá o sinal e checa, gente. Olha, para ver se todo mundo se afastou, porque sempre tem um desorientado que está com a mão lá em cima da maca e nem percebeu. Então, afasta todo mundo para depois você disparar o choque. Depois do choque, já reinicia a reanimação, as compressões. E existe uma sequência que é bem comum dos médicos seguirem no nosso dia a dia, que eles fazem a droga, dão um choque e depois vem as compressões. Vamos ver aqui, ó. Máscara laringe, que seria de mim sem você hoje, hein? Eu sou do sertão, deixa ela que ela é de Arco Verde. Ó, vocês estão provocando ela aqui hoje, hein, gente? A Ananda, só porque ela não pode se manifestar muito, porque ela tá no plantão, querida. Obrigada. E o suporte avançado de vida? O suporte avançado de vida é o atendimento que vai providenciar a circulação, a liberação das vias aéreas, respiração e a desfibrilação, só que de uma maneira mais requintada, vamos dizer assim. Suporte básico de vida, como eu falei para vocês, até um profissional leigo pode fazer o atendimento inicial, porém o suporte avançado não. Suporte avançado, somente profissionais treinados podem prestar esse atendimento. Então, o que seria o C da circulação no avançado? São as compressões torácicas, é o uso das medicações, das drogas, na maior parte das vezes as drogas vasoativas,
e a monitorização desse paciente. Airway, que é o A, é a intubação propriamente dita, a intubação orotraqueal. A intubação, nesse momento, o ideal é sempre que a clínica tenha um aparelho respirador para poder conectar nessa cânula e ventilar esse paciente adequadamente. O B, que é o de breathing, de respirar, nós temos que garantir o oxigênio 100% e, lembrem, a boa ausculta pulmonar nos 2 pulmões. Você vai auscultar o estômago, não tem nada no estômago, maravilha. Ausculta os 2 pulmões. E, Val, e se eu auscultar alguma coisa no estômago? Tá errado. Tem que tirar essa cânula e fazer uma outra intubação. Só que aí, dessa vez, a intubação correta. E se não der certo, usa a máscara orofaríngea. Muito bem. E o D? Entra o desfibrilador ou marca-passo. Tudo vai depender de qual é a frequência cardíaca que esse paciente tem. Gente, e assistência de enfermagem na PCR? Nós falamos já bastante coisa aqui da PCR, mas aonde que a enfermagem fica realmente nesse atendimento? Quando nós pensamos numa sala de hemodiálise, se você parar para avaliar, qual é o profissional que fica mais tempo com o nosso paciente? A equipe de enfermagem. E dentro da equipe de enfermagem, os técnicos. Por quê? Aqui no Brasil, quem toca sala de diálise, quem fica na sala de diálise fazendo controle de sinais vitais, medicação, acompanhando o paciente, são os técnicos. Existem alguns países no mundo que quem faz esse trabalho são enfermeiros, mas aqui no Brasil são técnicos. Então, vocês, técnicos de enfermagem, têm um papel importantíssimo nesse processo de educar o paciente para ele deixar o rostinho dele à vista, deixar o acesso dele à vista. Vocês têm um papel importantíssimo de observar os sinais desse paciente durante a terapia, para que vocês possam reconhecer o mais rápido possível a parada cardiorrespiratória e dar o código de ajuda e imediatamente começar o suporte básico de vida, o atendimento da reanimação cardiopulmonar imediatamente, para aumentar a probabilidade de recuperação desse paciente. Um outro ponto que é muito importante, que merece a atenção da enfermagem, é o quê? Não adianta você fazer compressão torácica se você não tiver colocado uma superfície rígida sobre o dorso do teu paciente. Você não vai conseguir ter uma manobra efetiva. Não se iluda. Você precisa ter, sim, no teu carrinho de parada, na tua sala de emergência, uma prancha, aquela curtinha, só para o tronco. Você precisa posicionar a prancha rígida embaixo do teu paciente para que a tua manobra, para que as suas compressões sejam efetivas. É importante controlar o horário. Quando começou o atendimento dessa parada? Val, aqui entra um outro ponto que é muito comum o pessoal perguntar: por quanto tempo reanimar um paciente? Depende, depende. Normalmente, em torno de 40 minutos. Isso pode depender do quadro clínico do paciente, pode depender da equipe que está fazendo esse atendimento, pode depender do prognóstico do paciente, pode depender até da idade. Por exemplo, uma vez eu atendi na UTI um menino de 16 anos, que ele teve uma overdose. E em função da overdose, ele evoluiu para uma parada. E ele chegou na UTI, nós começamos, na verdade, ele chegou no pronto-socorro, começou o atendimento lá e subiu para a UTI. E nós ficamos quase 2 horas tentando reanimar esse menino, porque ninguém conseguia parar. Ninguém.
Então, é muito relativo. É muito relativo, mas é importante nós termos esse controle de quando começou, para que a gente acompanhe quanto tempo foi de reanimação, porque é preciso documentar tudo que foi feito com essa pessoa, independente da evolução que ele tenha, tudo precisa ser documentado. E nós participamos ativamente do atendimento junto com a equipe médica. Vamos lá. Outro item que é importante, né, e entra na lista das intervenções de enfermagem durante a parada, está muito relacionado com o que eu falei no início para vocês, de cada um saber a sua responsabilidade, saber o seu papel, saber onde se encaixar nessa história toda. Então, é importante você conhecer a estrutura de atendimento da PCR da sua clínica, do seu local de trabalho. Você sabe o que tem na tua sala de emergência? Você sabe como que liga o teu respirador? Tem aspirador traqueal? Como que funciona? Para que serve tal coisinha do monitor? Como, se você precisar testar o teu desfibrilador, como que faz o teste desse equipamento? Você precisa conhecer, gente. O que tem no seu carrinho? O carrinho de atendimento de parada precisa ser o carrinho mais organizado possível. Você só tem que ter ali os produtos, os insumos, os equipamentos que você vai precisar durante um atendimento de parada. Carrinho de parada não é armário, não é depósito para você deixar um monte de coisa puxada lá. Você tem que ter somente o necessário organizado de um modo que esteja visível, que você abra a gaveta de medicação e você consiga enxergar as medicações, que você abra a gaveta das seringas, das agulhas e você consiga visualizar e saber, só de bater o olho, onde que está a seringa de 10, onde está a seringa de 5. Precisa ser organizado. E isso é uma responsabilidade da enfermagem. Não é o médico que tem que ir lá e organizar a sala de atendimento de emergência. É a enfermagem. Nós vamos estar lá trabalhando, auxiliando nos procedimentos, mas vamos estar lá, firme e forte. O que nós podemos fazer? A gente pode ventilar, oxigenar o paciente, fazer as compressões torácicas, providenciar acesso vascular, fazer a administração das drogas, monitorizar o paciente, fazer as anotações. A gente pode chocar, Val? Pode. Se você se sentir seguro, treinado para poder dar o choque, sim. Porque geralmente tem o enfermeiro, o médico e 2 técnicos fazendo atendimento, principalmente naquele momento inicial. Então, um técnico fica só com a medicação, o outro técnico fica no suporte, ou fazendo as compressões, revezando com o enfermeiro, e o médico fica fazendo a parte de intubação, vendo a parte cardíaca, ausculta, pulso. Então, geralmente, 4 pessoas a gente consegue atender bem. Outra responsabilidade nossa é fazer as anotações pertinentes e checar a prescrição de enfermagem do paciente que está ali em parada. Você fala, Val, como assim? Na hora da parada você não vai fazer prescrição, né, gente? Você está fazendo atendimento. Mas depois, tudo que foi feito precisa ser documentado e registrado no prontuário dele. Eu só vou citar para vocês algumas, porque tem várias outras que nós podemos utilizar no nosso atendimento de uma parada cardiorrespiratória. E a escolha dessas drogas vai depender muito da frequência cardíaca que esse paciente está, se ele está com uma arritmia, se ele está em assistolia, se ele está em acidose, se ele evoluiu para uma parada porque ele está num choque. Então, o quadro clínico do paciente interfere muito nas drogas que nós vamos utilizar. Porém, eu listei aqui para vocês algumas que são bem comuns que a gente ouve falar e que algumas delas a gente sempre usa em todos os tipos de parada. Antes de eu falar as drogas, deixa eu só ver aqui que vocês colocaram. Ó, o Francisco lembrou um ponto importante.
que é interessante ter um relógio na parede da sala tanto na sala da assistência de enfermagem, onde os nossos pacientes estão dialisando, como na sala de emergência, bem lembrado. Outro ponto aqui. Ótimo. Ótimo, bem lembrado, Ananda. Quando vai dar o choque, fazer a desfibrilação, quem está ventilando tem que parar. Se a ventilação estiver no ambu, a pessoa larga tudo, deixa ali. E se tiver um respirador, mesmo cuidado, a gente tem que desconectar essas fontes de oxigênio. Muito bom, bem lembrado, Nanda. E drogas? Vamos lá. Adrenalina, eita adrenalina, que tem dia que a gente precisa dela, né? Adrenalina é um vasoconstritor que nós produzimos naturalmente, mas na parada ela é utilizada para praticamente qualquer situação de parada. E ela é um vasoconstritor periférico muito poderoso, que ajuda a aumentar a pressão, melhora o fluxo coronariano, ou seja, dentro do coração, e também cerebral, que são os dois órgãos que nós queremos proteger, coração e cérebro. A vasopressina também é um vasoconstritor potente, e ela pode ser usada no lugar da adrenalina. Então, tem um efeito muito próximo. A atropina. O efeito que nós temos da atropina é o bloqueio vagal. Então, ela é usada em situações específicas, como, por exemplo, quando o paciente está em assistolia ou quando ele tem atividade elétrica sem pulso. Então, são arritmias específicas que a gente utiliza. Existem algumas drogas, como a noradrenalina, dopamina e a dobutamina. Dobuta é para os íntimos, viu, gente? Desculpa. Mas a dobuta elas são dobuta e dopa, e a nora. Esse triozinho aqui são medicações que nós costumamos utilizar no pós-parada. A noradrenalina é um vasoconstritor e a noradrenalina a gente não pode usar de jeito nenhum na mesma via onde a gente está correndo bicarbonato, ok? A dopamina, ela aumenta o débito cardíaco. E a dobuta, ela melhora a contração cardíaca e promove uma vasoconstrição sistêmica. Então, essas medicações, elas também são medicações vasoativas e elas vão ajudar no pós-parada esse paciente recuperar a função dele. E o bicarbonato, nós já conhecemos bastante, ele é utilizado para corrigir a acidose. Existem alguns cuidados que nós precisamos ter quando nós pensamos nas medicações. E essas medicações, elas exigem... o Alan colocou uma dúvida aqui que eu até comentei com vocês. Essas medicações podem ser feitas em fístula na urgência, quando não há condição de punção de outro acesso? Já comentei isso, Alan. Muitas vezes a fístula é o único acesso que nós temos. Então, o que nós fazemos? Geralmente usamos a punção venosa para poder fazer, ou puncionamos, vamos imaginar que esse paciente já tinha saído da diálise, não está com agulha. Então, você punciona um ramo venoso para você conseguir fazer as medicações. Então, sim, nós orientamos que não pode ser feito nenhum tipo de medicação na fístula. Essa é a orientação correta. Porém, para toda regra existe uma exceção. Se o nosso paciente não tem outra condição de acesso e ele está numa parada, a gente tem que usar o que nós temos. E nesse caso, se for a fístula, é ela que nós vamos utilizar. E o catéter, a mesma situação. Não é o recomendado? Lógico que não. Porém, é importante a gente entender que nesse momento, o crucial para o nosso paciente é que ele se mantenha vivo, é que ele se recupere. Se depois ele vai ter uma infecção, a gente vai ter que tratar uma infecção, infelizmente pode acontecer. Por quê? Porque soltou de qualquer jeito e levou, saiu correndo com ele para a sala de emergência, porque você não consegue fazer tudo bonitinho, com técnica estéril, quando está diagnosticado uma parada.
Não vai precisar usar um antibiótico? Isso não tenha dúvida. Mas naquela hora, a nossa preocupação é outra, é manter esse paciente vivo. Cuidados com as medicações, estou terminando, gente. Depois da medicação, é importante, lembrem um detalhe: o coração desse paciente está batendo? Não. O sangue desse paciente que está em parada, ele está circulando graças às suas compressões torácicas. Ou seja, se você fizer a medicação e não ajudar essa medicação a circular, ela vai ficar paradinha ali onde você fez e não vai resolver nada. Então, depois que você faz a medicação, você precisa fazer uma infusão, geralmente de 10 ml de água destilada, e elevar o membro do teu paciente para você ajudar essa medicação a chegar mais rápido no coração, ok? Para ajudar ela a circular e conseguir dar o efeito dela mais rapidamente. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. O bicarbonato, ele é muito comum o uso do bicarbonato no atendimento de paradas. Só que ele não se dá bem, ele tem reações com várias drogas vasoativas. Então, qual é a orientação? Mantenha uma via exclusiva para você fazer a infusão do bicarbonato. Não mistura ele com outras drogas, não. Arruma uma via exclusiva que você possa fazer a infusão do BIC. Tudo que você fizer de medicação, gente, não joga fora. Vai separando ali organizadamente. Eu já vi atendimento de parada que a parte de cima do carrinho, que é geralmente onde nós fazemos as medicações, estava uma bagunça que você não achava nada. Por favor, mantenha a ordem. Mantenha a ordem, mantenha o seu quadradinho de trabalho, de preparo de medicações organizados. Identifique as seringas de medicamento da melhor maneira possível que você conseguir, para que você não corra o risco de infundir medicação errada. Mantenha organizado o teu espaço. Guarda esses frascos, essas ampolas. Por quê? Porque depois você vai precisar contar, você vai precisar, o doutor vai precisar prescrever, você vai precisar checar que você fez a medicação, você vai precisar pedir reposição. E não confia na tua mente, gente, porque depois, naquela hora do estresse, do atendimento, você lembra tudo. Depois dá um branco louco na maior parte das pessoas. Então, não joga os frasquinhos fora, guarda tudo para depois você poder fazer a reposição. E compressões, ventilações, você pode até revezar, mas medicação, não. Aquela pessoa que começou do início do atendimento de parada fica até o final. Por quê? Justamente para ter esse controle de tudo que eu falei para vocês. E lembra que nós temos um compromisso no nosso código de ética que eu só posso checar o que eu faço se você começa a fazer a medicação, depois o outro vem e faz. Aí o outro vem e faz. E depois, quem que vai checar toda essa medicação? Você vai assinar pela medicação que o outro fez? Ou ele vai assinar por uma medicação que você fez? Não. Então, a medicação, nós sempre temos que procurar manter o mesmo profissional do início ao fim do atendimento, para evitar esse tipo de problema, ok? Então, a enfermagem, gente, ela tem um papel importantíssimo dentro de uma estrutura de saúde, sempre. Não importa se é uma estrutura de atendimento básico, se é uma estrutura intra-hospitalar, se é uma estrutura de uma clínica de diálise, não importa. A enfermagem tem um papel importantíssimo. E quando nós pensamos na intercorrência, o nosso papel, a nossa atuação, o nosso equilíbrio conta mais do que nunca. Então, é muito importante que a equipe de enfermagem ela tenha ciência disso, que ela esteja capacitada para prevenir. Prevenção é a palavra-chave quando a gente pensa em intercorrências.
Só que mesmo você fazendo tudo certinho, as intercorrências ainda vão acontecer? Vão. E aí? E aí você precisa saber atuar prontamente para poder resolver esses problemas, essas intercorrências, com segurança, com seriedade, com equilíbrio. Então, é muito importante que a unidade de diálise tenha um programa de educação permanente para a equipe, tenha padronização das rotinas, desde o alerta de como você vai pedir ajuda até o atendimento intra-parada. E no teu dia a dia, existem alguns cuidadinhos básicos que eu coloquei aqui só para a gente finalizar a aula, que é treinar a equipe para o atendimento de PCR. Durante o treinamento, você vai ver quem curte. Você vai ver que vai ter sempre os doidinhos igual eu e a Nanda que gosta de fazer o atendimento de parada. Tem aqueles que vão virar fumaça. Então, esses que gostam, foca neles para eles serem os líderes do atendimento, para eles serem os membros da equipe de atendimento de parada. Como é uma situação que não acontece com frequência nas clínicas, você pode ter uma equipe de atendimento de parada. A hora que tem uma parada, essas pessoas que gostam, elas vão até lá para poder prestar esse atendimento. E os outros colegas tocam o restante do trabalho da sala. Então, você pode treinar a tua equipe, identificar quem são as pessoas que têm essa afinidade, que se sentem bem e que têm aquele equilíbrio emocional para poder fazer o atendimento. E aí você investe nessas pessoas, ok? Criar um checklist de conferência para a tua sala de PCR. E aqui não é só você conferir, tem o reservatório, tem a máscara, tem o carrinho, tem o monitor. Não. Você tem que conferir se eles estão lá e se eles estão em condições de uso. Você tem que testar esses equipamentos. Então, defina a lista de conferência, quem vai fazer essa conferência, qual a frequência dessa conferência. Teu carrinho vai ficar lacrado? E aí, a cada 15 dias, você vai conferir ele, mesmo ele estando lacrado? Ele vai ficar lacrado, você só vai conferir depois que tiver um atendimento? Como que vai ser essa rotina? Então, é importante você ter esse processo bem definido. Se no teu serviço você tem farmacêutico, um farmacêutico trabalhando com vocês, esse farmacêutico, ele pode assumir, você pode delegar para ele em parceria, definir com ele, né? Delegar, porque ele é nosso parceiro. Mas você pode definir junto com esse farmacêutico algumas atividades dentro da sala de emergência, como, por exemplo, conferir os medicamentos, fazer a troca, a substituição das medicações que estão vencidas. Então, essa pode ser uma tarefa que o nosso colega da farmácia pode nos ajudar. Criar um sistema de trava e segurança. Por quê? Eu trabalhei em uma clínica que a sala de emergência ela ficava bem numa posição estratégica entre 3 salas. E às vezes faltava uma agulha na salinha X, o pessoal ia lá e pegava uma agulhinha no carrinho de emergência. Faltava uma seringa, ele ia lá no carrinho de emergência e pegava, ao invés de pedir no estoque, principalmente de sábado, no plantão de sábado que o estoquista não estava. E aí, a hora que você precisava usar o carrinho estava desfalcado. Então, é importante sim você ter um sistema de trava, de segurança e um processo de cultura de segurança. As pessoas precisam entender que o que está aqui dentro é sagrado. Não pode ficar tirando. Porque você não ter o equipamento que você precisa aqui na hora de atender um paciente de parada pode fazer toda a diferença naquele tempo de recuperação que a pessoa vai ter. E aqui eu já comentei com vocês que é garantir os equipamentos adequados e em condições de funcionamento para poder atender a parada. Eu já visitei muita clínica que na sala de emergência tinha respiradores mais antigos que dava para entrar assim, tipo no museu, dava para ser peça de museu. E aí eu olhei e falei assim, mas Bird?
Não sei se é da época de vocês. Funciona ainda, tem os modelos mais novos, mas estou falando daqueles modelos antigos. E a pessoa fala, então, né? Tipo assim, não, não funciona. Mas tá ali para quê? Para vigilância ver. Não, né, gente, não é assim. Você tem que montar uma sala de emergência para você prestar uma assistência de qualidade para uma pessoa que está no momento que ninguém quer. Um momento desafiador, um momento onde ela está realmente entre a vida e a morte. Então, você não vai deixar um equipamento ali só para vigilância ver. Você vai deixar um equipamento decente que possa atender esse paciente, a demanda desse paciente, a necessidade dele nesse momento de parada. Aí, ó, a Zilda, o Bird é da minha época, usei muito. Eu também. Na UTI tinha muito. A gente colocava nos pacientes para levar eles para tomo. Gente, o que é importante e que eu quero trazer aqui, reforçar para vocês, essa cultura de treinamento, essa cultura de um atendimento de qualidade na parada, é uma cultura que precisa ser trabalhada todos os dias dentro da nossa unidade. É um processo de conscientização das pessoas. Não é porque o nosso paciente é crônico, não é porque o nosso paciente tem várias comorbidades, não é porque o nosso paciente é um paciente mais complicadinho, que você não vai fazer o atendimento a RCP com toda a decência e com toda a qualidade que ele merece. Nós precisamos manter esse foco da qualidade em todo momento do atendimento do nosso paciente renal, principalmente nesse momento da PCR. Então, se na tua clínica o pessoal quer ter equipamento capenga lá na sala de enfermagem, vai atrás, justifica, busca opções, vê alternativas. Hoje nós temos muitas alternativas de equipamentos no mercado, mas não aceita qualquer coisa, gente. Não aceite qualquer coisa, porque e se fosse o nosso pai, nossa mãe, um irmão nosso que estivesse fazendo diálise lá na tua clínica e ele evoluísse para uma parada, você ia ter condições, você ia ter coragem de atender ele na sala que você tem hoje? Para pensar. Não precisa me responder, mas pense. Se você teria coragem de atender alguma pessoa que você ama na tua sala de enfermagem, de emergência hoje do teu serviço. Se você teria coragem de deixar ele na mão da tua enfermagem. Sim, enfermeiro, a tua equipe é tua, ela é tua responsabilidade. Você tem que ir para cima, você tem que treinar, você tem que reconhecer quem gosta, quem não gosta. Tem que dar estrutura para esse povo trabalhar, principalmente nesses momentos de crise. Atender uma parada cardiorrespiratória é um momento de crise dentro de uma clínica de diálise. E é tua responsabilidade treinar esse pessoal para eles poderem fazer o melhor deles nesse momento. Então, foca, segue trabalhando, segue firme para poder fazer aí o melhor atendimento. Muito bom. E é isso, meu povo. Muito obrigada. Muito obrigada por vocês me acompanharem nesse tempo. Falei bastante. Era uma masterclass. Masterclass a gente não faz em 20 minutinhos. Eu espero ter conseguido colaborar com vocês para que vocês possam prestar um atendimento de qualidade. E agora estou voltando aqui para a telinha. Adoro essa telinha cheia de gente. Eita, coisa boa. Muito bom. Vocês gostaram? Foi bom? Tem dicas para vocês poderem levar para a clínica de vocês, pôr em ação? Bastante? Ótimo, muito bom. Dúvidas, perguntas? Vamos tirar uma foto? Abre todo mundo a câmera. Aí vamos tirar uma foto, que aí quem precisar sair pode sair. Arruma a cabeleira, mulherada.
Gente que está aí na gravação, ó, beijo para vocês. Vou interromper a gravação agora. Bom ter vocês aqui com a gente. Tchau, tchau. Coloca nos Não comentários. estava no plantão, pode?